Hola familia, bendiciones, bienvenidos una vez más empezando nuestro devocional de conexión. Sea muy bienvenido, un gusto tenerte aquí conectado con nosotros, participando de nuestro devocional de conexión. Y ahí llegando a la semana, ya prácticamente estamos a 23 semanas de pandemia, quedarse en la casa pero seguimos con nuestro devocional de conexión, ¿no? Un gusto tenerte y animarte a compartir con la gente, enviar el link para las personas que usted tiene amistad, sea a través de nuestro WhatsApp, sea a través de Facebook, enfim, comparta com a gente, envie o mensagem, déjelo saber que já estamos em vivo por Facebook, por YouTube, em vivo, e também você pode, claro, pode estar como subscrevendo a nosso canal de YouTube, compartilhando com as pessoas que lhe gusta estar aí conosco e é uma grande oportunidade de subscrever a nosso canal, ok? Tenho já boa notícia, al final tenho uma notícia muito especial para compartilhar com vocês, ¿no? De que já vamos avançando no processo de reapertura da igreja, de los serviços presenciais, ¿no? Porque a igreja sigue, o edifício está cerrado, mas a igreja sigue aí trabalhando, servindo e compartilhando, ok? Então, pronto vamos a ter mais informação ao final do devocional, quando a gente já está aí no conectada, vou deixar saber algumas informações super importantes para você desde agora, ok? Pero entremos de lleno em nosso devocional de conexão de hoje, dia 28, de nosso devocional em la carta de Pablo a los Colossenses, ok? E hoje, ou como toda essa semana, estamos estudando, compartilhando com vocês sobre o tema que é um equipo, ¿no? De trabalho, ou um trabalho em equipo, melhor, não? Um trabalho em equipo. E me encanta esse tema porque deixa claro que o trabalho e a obra de Deus jamás pode ser hecha por um solo homem, não? E estamos tão seguros e tão confiados da importância de termos um equipo, pessoas que estão involucradas, trabalhando com nós. Por exemplo, agora mesmo, pouco antes de começar o devocional, estava trabalhando com um irmão que estava ajudando-me com o sítio web da igreja, ¿no? Y estaba trabajando ahí atrás de las cámaras, ¿no? Y qué bueno que tenemos un equipo servindo y trabajando. Y hoy hemos hablado, por estos días ya hemos hablado de Tíquico, ¿verdad? Hablamos de Onésimo, que eran fieles hermanos que estaban con Pablo ahí en la prisión. También hablamos de su compañero de prisión, precisamente, que era Aristarco, ¿no? Hablamos de Marcos, que tem testemunho interessante, que é Juan Marcos, que foi rescatado por Pablo, não? E depois de tempo de tensão entre eles, pero al final Pablo habla que seria um irmão muito útil em la obra de Deus e que lo necessitava. E hablamos também de Jesus, chamado Justo, não? Se acorda que aí hablamos de ele, que não temos nenhuma informação, pero tão lindo saber que em uma carta bíblica, ou seja, uma carta que foi inspirada por Deus, um texto bíblico, o Senhor habla e revela a Pablo a importância de deixar ou quedar registrado este homem, não? E hoje queremos falar especificamente de um solo hermano, que é Epáfras. Já hemos hablado de ele, pero hoje vamos falar um pouco mais sobre esse siervo de Cristo, que era o pastor da igreja, que estava em Colossos, e há coisas muito lindas para estudarmos e pensarmos juntos hoje sobre este hermano, ok? Então, começando o dia de hoje, vamos estar falando sobre a importância de la intercessão e o pastoreio, ok? Esse é o texto que vamos meditar hoje, ok? Só 2 versículos que está em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, e habla desta maneira: Les manda saludos Epáfras, que é um de ustedes, ou seja, era parte da igreja. Esse siervo de Cristo Jesus está sempre lutando em oração por ustedes, para que
plenamente convencidos, se mantenham firmes, cumpliendo em todo a vontade de Deus. A mim me consta que ele, ou seja, Epáfras, se preocupa muito por ustedes e por los que estão em Laodiceia e em Herápolis. Antes de entrarmos em el estudio del texto de hoje, observe que Pablo está falando a esses hermanos. Hemos já estudado e já sabemos que a igreja estava aqui em Colossas, ok? Esta carta foi dirigida a esta igreja. Pero observe que Pablo habla que os hermanos que estavam em Laodiceia e Herápolis, ok? Essas eram igrejas que eram parte de este ministério que de alguma maneira Epáfras era responsável por ele. E é interessante que estamos falando dessa parte de Ásia. Já hemos ensinado esse mapa para você, ok? E se acorda que aí estão as igrejas que eram conhecidas como as igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, não? Aqui você pode mirar, déjenme apontar para vocês. Aqui está Pérgamo, ok? Tiatira, Sardis, Filadélfia, não? Esmirna, Éfeso e Laodiceia, ok? Que são as chamadas 7 igrejas que que Juan vai escrever por inspiração do Espírito Santo de Deus, e são as cartas que são conhecidas como as cartas a las 7 igrejas. Pero entre essas 7 igrejas, aí está a responsabilidade que tinha Epáfras, então, de cuidar, talvez, dessas igrejas que estavam aqui, Hierápolis, Laodiceia e Colossas, ok? Alguns expertos e teólogos creem que algumas das cartas, na verdade, eles não tinham como o nome a los colossenses. Eram como carta de Pablo e tinha como um espaço em branco, porque era como uma carta que ia circular entre as igrejas e ia se ler o que estava passando aí, ok? Então, esta é a ideia. Pablo está em Roma, se acorda que está encarcelado, Pablo está preso em Roma, e envia esta carta depois de receber notícias de Epáfras de lo que estava passando. E havia um problema em la igreja. Não se acorda? É importante ter esse contexto para o que vamos estudar hoje, ok? Pablo está preso aqui em Roma, ok? Aqui está Pablo, ok? Preso em Roma. Então, Epáfras, juntamente com outros irmãos que está aí, Aristarco e outros, Pablo vai enviar esta carta desde Roma hasta Colossas, ok? Através de Epáfras, ok? E o propósito, não sei, creio que não se vê muito bem. Aqui está o nome Epáfras, ok? Para que vamos ser, haga bien. Vamos hacer bien de una vez. Me gusta que ustedes tengan todo bien claro y de una manera bien visible que puede ayudarlos a entender. Entonces, Pablo, así está mejor. Pablo está preso, ¿dónde? En Roma, ¿ok? Y recibe noticias desde de Colossas que hay un problema. Entonces, hermano Epáfras va a hablar con Pablo, ¿no? Epáfras, ok? E ele mesmo vuelve com esta carta para a igreja, ok? E é importante ter o contexto. O que estava passando? Havia um grupo de pessoas que estavam aí traindo uma falsa enseñança a los hermanos que estavam em Colossos. Hablamos disso ao princípio da carta. Alguns que traíam a enseñança do judaísmo, outros de religiões que eram gregas, conceitos filosóficos, e havia como uma mescla de teologia, de conceito, de maneira de viver, e estavam imponendo, e ao fim, o princípio era, só o Jesus Cristo não seria suficiente.
tinha que ter Jesucristo e algo mais. Jesucristo e o conhecimento. Jesucristo e a tradição. Jesucristo e a circuncisão. E Pablo habla, não, a plenitud, o pleroma de Deus é Cristo Jesús. Em Ele temos todo o que necessitamos. Então, quando Epáfras vuelve de Roma, aí está, não, vuelve de Roma a Colosas, leva esta informação a esses hermanos. Então, agora estamos na parte final do texto e Pablo, então, está enviando o saludo desses hermanos. Então, volvamos ao versículo 12, ok? E há algumas coisas que me gostaria pensar com vocês em esse texto, ok? Quando Pablo habla que Epáfras, ¿no? Este hermano, que é uno, e é interessante essa expressão que Pablo habla, ou seja, era um servidor dessa mesma congregação, é uno de ustedes. Lo mais seguro é que Epáfras, ¿okay? Era como el pastor desta congregação. Esse é o mais seguro que, por todo o que se encontra de los demás textos bíblicos, é que Epáfras era o pastor dessa igreja. E queria falar um pouco sobre isso, porque hoje a ideia de pastor, não, e o término pastor se volveu muito mais como um título, ou um cargo, uma posição, que propriamente dito um ministério, um chamado. E sempre penso desta maneira: se alguém carga o nome ou o título de pastor, só pode ser pastor se há ovelhas, se está pastoreando, se está cuidando de ovelhas. Okay? Como não é pastor, pero não cuida de ovelhas? Não, porque eu sou um pastor que me quedo na oficina e predico desde a oficina. Eu sou um pastor que meu trabalho é dar conferências, estar viajando por aí, ok. Pero talvez és um maestro, és um conferencista, um panelista, seja o que seja. Pero pastoreio é cuidar de ovelhas. E o pastor de ovelhas tem uma responsabilidade tão grande que é cuidar de pessoas. Pero essas pessoas não pertencem a nós outros. Nós outros somos pastores, pero e os que são membros de nossa congregação já ouviram esta ilustração, não? Que mi suegro encantava dizer que pastores são como os perritos de Deus. Em que sentido? Nosso trabalho é levar as ovelhas al supremo pastor, al sumo pastor, que é Cristo Jesús. Esse é nosso trabalho. Então, Epáfras, o mais seguro é que era um pastor, ou el pastor de la igreja em Colosas, ok? Pero também responsável e estava a cargo, de alguma maneira, por las igrejas, que eram as igrejas que estavam em Laodiceia, ok? E também de Hierápolis. Ou seja, este homem tinha um trabalho e um cuidado por la igreja del Senhor. E mira de que maneira Pablo lo descreve, ok? Só para que tenha em contexto. Às vezes, uno não necessita ir por muitos textos para sacar uma enseñança, aprender algo. Mira que a maneira como Pablo habla, cerrando esta carta, é como dar princípios que são práticos para um pastoreio, para o ministério pastoral, cuidar das pessoas. E creio que vocês necessitam mirar em nós outros, pastores, se encontram estas características que Pablo vai falar de alguma maneira. Observe as características que Pablo habla de um pastor, ok? Então, habla que este hermano, ¿no? Este hermano Epáfras é siervo de Cristo Jesús. Uau! Então, observe que não está falando que é
um doutor, que tem uma maestria, que tem isso e lo outro. Não que esteja mal, é bueno que tenha, é bueno ter maestria, é bueno ter uma formação teológica, todo isso está bem. Pero observe que o texto, a preocupação de Pablo é falar que este hermano Epáfras era um siervo de Cristo Jesús, não? E já hemos hablado uma e outra vez sobre isso, e quando o texto bíblico habla de que ou que este hermano é um siervo, está falando de la palavra que em grego é doulos, não? E que significa isso? Simples. Escravo. Escravo. Ou seja, um servidor de Cristo Jesus. Um escravo de Cristo Jesus. Os pastores, os líderes, os que foram chamados por el Senhor, têm um propósito: servir al Senhor Jesucristo, servir a nossos hermanos, servir al cuerpo de Cristo. E Epáfras tinha esta característica, não? Ou seja, era um hermano que vivia como um siervo de Cristo Jesus. E observe que Pablo sigue e vai falar mais sobre suas características. Era um siervo, pero também esse hermano, e mira que interessante como Pablo habla, este hermano sempre, não em alguns momentos, sempre, não, está sempre lutando em oração por ustedes. Ou seja, Pablo habla que ele tinha este coração de servir al Senhor, pero também servir a la congregação, servir a los hermanos. E se há um princípio bíblico que é fundamental, à luz da palavra de Deus, do corpo de Cristo, é que pastores são chamados para servir. Pastores não são chamados para serem servidos ou se servirem de la gente. Compreende? A vezes dá a nós muita tristeza e dolor de ver que ovelhas são abusadas, pessoas que a vezes han chegado a nossa congregação que sofreram abuso de seus pastores, de seus líderes, homens que supuestamente estavam aí para velar por suas almas, cuidar de suas vidas e, al fim, estavam tomando vantagem de suas vidas. E Pablo é muito direto, a Bíblia é muito direta e muito clara isso, não? É um siervo de Cristo Jesus. E lute em oração por ustedes, habla de la intercessão. Pero observe esta expressão que quando Pablo habla que esse siervo del Senhor estava lutando por esses hermanos, é um pouco forte a expressão que Pablo vai utilizar aqui, porque a ideia e o princípio, esse sentido que utiliza, a palavra em grego seria, créame, agonia. Não? Ou seja, é como alguém que está lutando em oração, é como um guerreiro de oração, não? Um guerreiro de oração está lutando por esses irmãos, apresentando diante do Senhor. Em grego, esta expressão como agonia, não? Em grego transliterado seria como agonizomai, não? Hasta a palavra é como tem como essa expressão de luta, de trabalho por cuidar da igreja. Pero é importante ter claro isso. Não significa que ele estava ou que ele lutava e era por seu esforço. Não, é em oração e clamor. Acorde-se que essa igreja e os hermanos aí estavam bajo um ataque de uma falsa doutrina, de falsa enseñança, e está como ensinando a eles, pero também orando e intercedendo por esses hermanos. Então, Pablo é bem específico em isso. Observe. Então, e o próprio Pablo, em Colossenses 1, 29, habla a mesma palavra, utiliza a mesma expressão, com esse fim, lute fortalecido por el poder de Deus, ou seja, agonizomai, agonizante, lutando por ustedes, não? Que mais?
e vai seguir e vai falar um pouco mais desse irmão, de suas características, de seu ministério e da maneira como eles podiam trabalhar e servir a esses irmãos. Então, observe que Pablo, deixe-me pôr aqui, vai falar também que, observe, que em sua oração e seu clamor, seu desejo era que, primeiro, que esses irmãos estuvieram plenamente convencidos. Esta ideia de estar plenamente convencidos é estar seguros. Ok? Em que sentido, Joel? Estar seguro de quê? Estar convencido de quê? Ou seja, estar seguro de que em Cristo Jesus encontra o pleroma de Deus. Ou seja, em Cristo Jesus tem lá, ¿se acorda? Plenitud de Deus. Tem todo o que necessitam. Estão totalmente llenos do Senhor. E era importante ter irmãos com esta característica em la vida de la igreja. Que mais que habla Pablo sobre este irmão? Que em suas orações, em seu clamor, também orava para que eles se mantenham firmes. ¿Okay? Esta expressão de manter-se firmes em el Senhor, de estar, é como, imagínate a ideia de estar em guardia. ¿Okay? Se acorda que a palavra habla a nós que, por lo tanto, se alguém pensa que está firme, tenha cuidado de não cair. Ou seja, estar firmes em el Senhor é a ideia de estar vigilante, ou seja, manter la guarda, estar despierto. Se acorda que falou sobre isso, de orar, de interceder, de clamar, de suplicar, não? E estar atento. E a vezes, hermanos, creio que há uma expressão e alguém habla, pastor, é que a vezes passam coisas e como a gente empieza a aflojar, não? Hermanos, nuestra lucha no es contra personas, no es contra la sangre, contra la carne, es una lucha espiritual. E a ideia de estarmos listos para a luta, estarmos atentos, vigilantes, é estarmos firmes, não? De pé, seguros, em guarda. Não bajar a guarda, estar atento, porque temos uma luta, não? E Epáfras, como pastor, uma das coisas é estar orando. E quando oramos por vocês, não? E quando intercedemos por vocês, é porque clamamos ao Senhor que los mantenham firmes em el Senhor. Porque o hecho de que eu he nacido de novo, que sou um creyente, não significa que não vão vir tentações, que não vão vir lutas, que o inimigo não vai pôr trampas. Põe trampas para todos nós outros. Cristo Jesus, nosso maestro, foi tentado, não? Ou seja, há lutas e há que estar atentos, não? Então, é isto que Pablo estava compartilhando, que era desta maneira que estava orando. Então, aqui podemos dizer que mantenham-se firmes, mantenham-se de pé, atentos a todo o que... Ou seja, esta é a ideia. Não, creio que a melhor palavra é manter-se firme. Creio que qualquer outro sinônimo, não, manter-se firmes. Pero manter-se firmes para quê, Pablo? Com qual propósito? Qual a ideia? Por que necessitamos estar firmes, el Senhor? Não? E por que orava Epáfras por isso? Para quê? Cumprindo em todo a vontade de Deus. Em todo. Em todo a vontade de Deus. O que significa isto? Isto habla de la madurez espiritual, não? Estarmos bajo a vontade de Deus é manter a madurez espiritual. Hermanos que estejam maduros, crentes maduros em Cristo Jesus. Por quê? Acorde-se, eu estava vivendo bajo todo tipo de ataque, todo tipo de falsa enseñança, e creio que não é muito diferente do que vivimos hoje. Há muita falsa enseñança, há demasiada mentira, e agora mesmo, desafortunadamente, esse momento
por internet, quantas coisas estão sendo ensinadas de maneira equivocada, mala ensinança, engano, não? E uno necessita estar firme, conhecendo a vontade de Deus, pero vivendo com madurez espiritual. Por isso que a palavra habla que nós não caminhamos e não vivimos por vista, senão por fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Ok? Então, Pablo vai cerrar esta menção que hace a Epáfras desta maneira. Ok? E é testemunho, porque observe de que maneira habla Pablo em versículo 13. ¿No? Habla de esta manera. A mí, o sea, Pablo, ¿no? Pablo, a mí me consta que, o sea, es como Pablo va a empezar a como dar un testemunho de él, ¿no? De qué, ¿ok? Va a dar un testimonio, ¿ok? O sea, va a hablar de, se apagó, va a hablar de Epáfras desta maneira. Que vai falar ele? Que ele, ou seja, que Epáfras, uma das características que tem é preocupa muito por vocês. O pastor que não tem preocupação por las ovejas, talvez esteja em el ministério equivocado, esteja em la atividade equivocada. Não? Ok. Não é normal que para um pastor não passe nada com as ovelhas, não? Então se habla, a mim me consta, ou seja, é um testemunho que ele se preocupa muito. E sabe o que significa esta expressão muito? É a ideia de um trabalho duro, ok? Trabalho duro. Ou seja, o trabalhar duramente também. Ou seja, toma esta carga de responsabilidade por los hermanos que estavam em Colossa, pero também por los hermanos que estavam em Laodiceia e Hierápolis. Ou seja, que lindo mirar esse testemunho de um pastor que em seu trabalho, em seu chamado, tinha a consciência de que era um servidor del Senhor, um servo de Cristo Jesus, tener la conciencia de que estaba servindo al pueblo de Dios, tenía la conciencia y la responsabilidad que tenía de qué? De orar, de interceder, de clamar, ¿no? Por los siervos de Cristo Jesús. Entonces, creo que hay tremenda enseñanza para todos nosotros. E creio que, começando por nós, pastores, não? Creio que nós temos que tomar esse sombreiro primeiro que qualquer outro. Aí estão princípios e ensina a importância. Pablo era o apóstolo, Pablo era a pessoa responsável, Pablo estava delante da igreja, pero mira que interessante a responsabilidade que ele tinha delante do Senhor, a responsabilidade que ele tinha de predicar o evangelho, a responsabilidade que tinha de cuidar de la gente, e Epáfras viveu isso também. Epáfras ensinou, e o testemunho de Pablo é muito lindo em esse sentido, ok? Então, aí está um exemplo de pastoreio e intercessão e pastoreio, como queira, ok? Pero a responsabilidade de reconhecer que as ovelhas pertencem ao Senhor. Oremos. Padre, graças por la oportunidade que temos hoje de estarmos compartilhando de tu palavra. Graças por la oportunidade que temos hoje de estudar tu palavra uma vez mais e mirar que o propósito que tem para um equipo de trabalho, o propósito que tem para aqueles que servem em tua obra. Senhor, pedimos em nome de Jesus Cristo, e pido começando por mim, por Joel, que nosso coração seja como de Epáfras, que tenha o desejo de servir, intercedendo e ensinando a gente à luz de tu palavra. Graças, Padre, por la enseñanza, graças por el exemplo que temos. Pedimos por tu pueblo, por tu igreja, e uma vez mais clamamos por todos aqueles que estão vivendo tempos difíceis em suas vidas, luta, dificuldade, os problemas que se apresentam, a enfermidade, luto, duelo, enfermidade. Padre, em nome de Jesus Cristo, que seja tu graça e tu favor sobre a vida de tus hijos, que se mantenham firmes,
conhecendo e reconhecendo tu vontade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, buenas notícias, ok? Antes de los abraços, buenas notícias temos para ustedes. Já temos uma fecha para empezar e volver em la reapertura de la iglesia. Acorda que hablamos com ustedes que estamos trabalhando em isto já há alguns dias com os pastores. E então, o dia 13 de setembro, ok? Se o Senhor nos permite, domingo 13 e nos dê vida hasta allá, no domingo 13 será a reapertura de nosso serviço. Pido a ustedes que sigam orando, vamos estar trabalhando, preparando o liderazgo, preparando os servidores para receberlos de la melhor maneira. Sei que vai ser um processo largo, há muitas coisas que fazer e pido a vocês, por favor, estejam orando por nós outros para que o Senhor nos dê sabedoria, nos guie em esse processo de como fazê-lo da melhor maneira possível. Queremos honrar o Senhor e ter a segurança que vocês vão estar bem, não? Ou seja, há todo um processo, há muitas coisas por fazer e pouco a pouco vamos estar compartilhando. A ideia é que a gente vai necessitar ter mascarilha durante o serviço. Estamos trabalhando para ter o espaço para que as famílias se conectem. Desde a hora, uma ideia e deixar claro, não há idade limite para ninhos. Os padres que estejam cômodos, que seus filhos venham, podem estar com eles. Vamos tentar preparar algumas áreas para que os niños estejam talvez com os papás. Enfim, há muitas coisas que vamos estar trabalhando, por isso nos toca trabalhar. Este final de semana vamos estar trabalhando com os ujieres, com nosso grupo de servidores. Há muitas coisas por fazer, mas estamos felizes. Há uma fecha e primeiro Deus, se todo sale bem, não, e é o plano do Senhor. A fecha lo temos, hacemos plano, mas sabemos que a resposta final vem do Senhor. Todavia, nossos serviços vão seguir online, porque há pessoas que não é bueno que esteja por sua condição física ou porque talvez esteja positivo. Quer dizer, na casa não há problema, nadie está obrigado a vir. Pero os que querem vir, venham. Vai ser um dia de muita celebração, de gozo e alegria. Volvemos a congregarmos juntos, ok? Amanhã, às 10 da manhã, Pastor Jaime e Suzy estão com a Casa de Oração, um tempo de intercessão, de oração, assim como estava sendo hacia Epáfras, tomar tempo de orar por nossos irmãos, ok? Então, família, muitas graças. Graças por seu apoio, graças por apoiar-nos a nós outros em esses tempos de pandemia. A gente sigue perguntando se os devocionais de conexão vão seguir. Por agora, vamos seguir normal com os devocionais de martes a viernes e mais adelante vamos mirar o que o Senhor tem para nós, ok? Pero quero animar-te a subscrever a nosso canal de YouTube. Necessitamos que os irmãos subscrevam para que nos dê mais possibilidades de conexões afuera, ou seja, quando nós estamos aqui com a rede de internet, poder fazer transmissões, vídeos para vocês, ok? Apoiem nós outros em isso, ok? Abraços, Danilo, creio que Danilo chega antes que eu ao devocional, não? Abraço, Danilo, que o Senhor lo bendiga. Jovi, bendiciones. Gracias por saludar a Renata e a mim. Gracias, um forte abraço a ustedes também. Que mais, Denis? Bendiciones, Deus os bendiga. Que gusto. Mayra, Jober, que o Senhor os bendiga muito. E claro, Emi também, que está aí com ustedes, não? Sarita, bendiciones. Que o Senhor lhe guarde, proteja. Héctor, Lili, bendiciones. Um gusto estar com ustedes. Que mais? Eu estou feliz e contente, graças a Deus, por abrir a igreja. Seguimos orando por todo. Amém. Verdade que sim. Muitas graças. Aracelis, bendiciones. La gente contenta, não? Que já temos uma fecha para empezarmos e volvemos com os serviços presenciais, não? Que bendição. Emílio, Clemência, saludos. Aqui estamos com Henrique e Nuri, enriquecendo-nos del devocional. Que o Senhor
los siga bendiciendo. Amém. Clemência, Emílio, Nuri, Henrique, que o Senhor los bendiga muito, muito, muito. Um gosto sempre estar conectados com vocês. Com nossos irmãos que estão em nosso canal de YouTube, abraços, não? Digo aí, Vitória, bendiciones, Vitória, graças. Gracias por el apoyo. Rufi, bendiciones, bendiciones família. Oscar Javier Gutierrez, que o Senhor lhe bendiga, muito contente com o que compartilhou comigo, feliz, graças. Pastor Luiz, bendiciones, Pastor Luiz que está aí em Honduras, bendiciones, amém, amém, graças Pastor, graças por animar-nos a nós outros em la enseñanza, é um privilégio, não? Yolanda, bendiciones a você, a seu esposo, não? E que o Senhor los guarde, proteja. Miriam, bendiciones, Pastor, Deus lo bendiga. Graças por seu tempo. Graças a vocês por estarem sempre conectados com nós. Henrique, enviando um abraço a toda a família, a Nuri. Que bueno que estão compartilhando. E Neida, seguimos adelante, família de Cristo. Assim é, verdade, verdade. Que bendição. Sim, aqui está Oscar. Que linda notícia. Sim, é uma linda notícia, tremenda bendição. Magda Flores, bendiciones, bendiciones, pastor, bendiciones a todos. Sol Harris, Deus lhe bendiga, pastor Joel. Este é novo, não estou reconhecendo, pero bendiciones e bem-vinda, ok? Família, que gosto, um gosto estar com vocês, sempre aí compartilhando, enviando suas mensagens, apoiando a nós outros, é tremenda alegria, não? Hermano Alfredo, bendiciones. Hermano Alfredo está compartilhando aqui algo e muito interessante. Ele dijo dessa maneira: o pastor deve ser um forte eslabão entre Deus e a congregação aqui na terra. Verdade que sim. Hasta que cada um dos membros esteja diretamente em las manos del gran pastor por toda a eternidade. É verdade. É um trabalho que eu sempre digo a Renate que é um privilégio. Que, por supuesto, conlleva uma grande responsabilidade e não é fácil, não? E graças. E hermano Alfredo está falando algo que é verdade. É agradecido por termos um grupo que sigue com nós outros, que apoia nós outros e que, verdade, ha sido tremenda bendição. Família, muitas graças por seu tempo, graças por apoiar a nós outros, estar conectados com nós outros. E pido a vocês, por favor, sigam compartilhando com a gente, enviando o link para outras pessoas, fazendo watch party e animando a gente a subscrever em nosso canal de YouTube também, ok? Graças a todos vocês, graças a Renate, que sempre aí apoiando e ajudando-me com os devocionais, aún que não está aqui delante de vocês, pero ha sido tremenda bendição. Família, muitas graças, que o Senhor los bendiga, los guarde, graças por seu tempo, graças por seguirem aí conectados com nós outros, que o amor de Deus, nosso amado Padre, a graça bendita de Cristo Jesus, o amado Hijo de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, não? Se acorda que habita em nós outros, não? Seja com todos vocês, desde agora e por sempre. Família, muitas graças por seguirnos conectados e compartilhando. E se o Senhor nos permite, amanhã às 7 estamos juntos uma vez mais. Bendiciones. Bye.